Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para fazer uma breve introdução ao estudo da Química. Bom, na realidade, o conhecimento químico existe desde a antiguidade. No entanto, a Química afirma-se como sendo uma ciência moderna e, sobretudo, experimental a partir do século XVIII, sobretudo por intermédio de trabalhos que foram realizados pelo cientista francês Antoine Lavoisier. Bom, a Química faz parte de um grupo de ciências que nós classificamos como sendo ciências naturais. Então, a Química, juntamente com a Física e a Biologia, fazem parte de um conjunto de ciências que nós classificamos como sendo ciências naturais. Como o nome já sugere, ciências naturais, essas ciências preocupam-se em estudar a natureza, ou seja, essas ciências preocupam-se em estudar o mundo que nos rodeia, bem como os fenômenos que neste mundo nós podemos observar, para que estas ciências, ditas ciências naturais, consigam fazer este estudo desta natureza, este estudo deste mundo. Estas ciências recorrem a duas perspectivas. Falo neste caso da perspectiva macroscópica, assim como da perspectiva microscópica. Quando falamos da perspectiva macroscópica, nos referimos a tudo aquilo que os nossos sentidos podem perceber, a tudo aquilo que os nossos olhos, por exemplo, podem observar, tudo aquilo que nós podemos sentir, tocar ou então medir. Essas ciências também fazem uso da perspectiva microscópica, ou seja, estudam o mundo sob o ponto de vista daquilo que nós não conseguimos observar através dos nossos sentidos. Mas a pergunta que pode surgir agora é, afinal, o que é química? Mas o que é química? Bom, de forma simples, nós podemos dizer que a química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, de forma simples, nós podemos definir a química como sendo a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, com base nesta definição, nós podemos chegar a uma conclusão de que o objeto de estudo da química é justamente a matéria e as suas transformações. Portanto, a química vai se preocupar em estudar a matéria e as suas transformações. Bom, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço neste universo. Então, significa que a matéria é tudo aquilo que existe e os nossos sentidos podem perceber. Então, nós podemos citar aqui alguns exemplos de matéria, tais como, por exemplo, a água, as pessoas, as pedras, a areia, os animais. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço neste universo, então nós classificamos como sendo matéria. Então, tudo isto constitui o objeto de estudo da química. Além da matéria propriamente dita, a química vai preocupar-se em estudar as transformações da matéria, pois esta matéria pode sofrer algumas transformações. No entanto, quando nós falamos das transformações na matéria, nos referimos aqui às transformações físicas, assim como às transformações químicas. As transformações físicas são aquelas que não vão conduzir à alteração da identidade da matéria, que não vão conduzir à alteração da composição química da matéria. Então, quando a matéria sofre uma transformação física, a composição química dessa matéria não deixa de existir. No entanto, existem aquelas transformações que são ditas transformações químicas. Nas transformações químicas, haverá sim a alteração da identidade da matéria. Quando a matéria sofre uma transformação química, ela deixa de existir e uma outra matéria surge. Então, significa a alteração, neste caso, das propriedades específicas da matéria. Bom, essas transformações, tanto físicas assim como químicas, quando elas ocorrem, há uma energia que está associada a essas transformações. Por exemplo, um exemplo de uma transformação física é a fusão, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Para que este processo de fusão ocorra, é fundamental o fornecimento de calor, é fundamental o fornecimento de energia. Mas também nós sabemos que a combustão, por exemplo, do carvão, ou então a combustão do gás de cozinha, são processos que libertam calor. Então, o calor é uma forma de energia. Com isso, nós podemos perceber que quando ocorrem as transformações, sejam elas físicas ou então químicas, nós temos sempre uma energia que está associada a essas transformações. Com isso, eu só queria dizer que nós podemos alargar um pouco mais o objeto de estudo da química e afirmar que a química estuda, sim, a matéria e as suas transformações, mas também, já que durante a ocorrência dessas transformações da matéria, nós temos uma energia associada a essas transformações, então significa que a matéria está associada, neste caso, à energia, ou seja, as transformações da matéria estão ligadas à energia. Então, a energia
que está associada às transformações na matéria, também constitui objeto de estudo da química. Sucede, porém, que durante a ocorrência dessas transformações da matéria, leis devem ser obedecidas. Então, essas transformações da matéria são regidas por leis. Então, isso significa que a química, além de estudar a matéria e suas transformações, preocupa-se também em estudar a energia associada a essas transformações, assim como as leis que regem essas transformações. Com isso, eu estou a querer dizer que nós podemos alargar um pouco mais o conceito de química, apresentando uma definição um pouco mais abrangente. Então, neste caso, nós podemos definir a química da seguinte maneira: nós podemos dizer que a química é uma ciência natural e experimental que estuda a estrutura, propriedades, composição da matéria, as transformações que esta matéria sofre, a energia associada a essas transformações, bem como as leis que regem essas transformações. Então, esta seria a definição mais abrangente de química. Bom, nós sabemos que a química estuda a matéria, as suas transformações, a energia que está associada a essas transformações, bem como as leis que regem essas transformações. Quando se diz que a química é uma ciência natural, nós temos que perceber que disse que a química é uma ciência que estuda a natureza à nossa volta. E quando se diz que a química é uma ciência, neste caso experimental, isso significa que o desenvolvimento da química até os dias de hoje sempre baseou-se na observação de experiências. Então, tudo aquilo que leva ao desenvolvimento da química baseia-se sobretudo na observação de experiências. Por isso, a química é dita uma ciência experimental. Bom, no entanto, a pergunta também que pode surgir neste momento é: como é que os químicos conseguem estudar esta matéria, as transformações que esta matéria sofre, bem como a energia que está associada a essas transformações? Bom, o fato é que os químicos estudam, no geral, a química em 3 níveis que nós chamamos de níveis de estudo da química, ou então nós chamamos de domínios da química. Falo neste caso do nível macroscópico, do nível microscópico e do nível simbólico. Bom, falando concretamente do nível macroscópico, nós temos aqui este radical grego macro, que significa grande. Então, isso significa que o nível macroscópico é constituído por todas aquelas coisas que são grandes o suficiente para que a nossa visão consiga observá-las diretamente. Então, é constituído por tudo aquilo que nós podemos observar, sentir, medir, tocar. Então, tudo isso faz parte deste nível, que é o nível macroscópico. Bom, neste nível aqui, nós podemos encontrar a grande parte das coisas que nós temos no nosso cotidiano. Por exemplo, nós sabemos que a água disse que ela é incolor ou é inodora. Então, nós conseguimos observar que a água é incolor, nós conseguimos perceber que a água é incolor. Então, todas essas observações fazem parte do nível macroscópico. São coisas que nós podemos sentir, são coisas que nós podemos observar. Mas também nós podemos medir algumas coisas. Nós sabemos, por exemplo, que a água tem um ponto de fusão de 0 graus centígrados e um ponto de ebulição de 100 graus centígrados. Isso é uma pressão de uma atmosfera. Então, quando nós fazemos essas observações, quando nós medimos essas propriedades desta água, então nós estamos a fazer tudo isso a nível macroscópico. No entanto, quando nós falamos do nível macroscópico no contexto próprio da química, então nos referimos aqui, no contexto próprio da química, o nível macroscópico vai incluir as observações e as medições que são realizadas a nível laboratorial. Então, no contexto da química, o nível macroscópico vai incluir todas as observações e medições que são realizadas a nível laboratorial. Falo neste caso da determinação de propriedades físicas, de propriedades específicas das substâncias. Então, todas aquelas observações e medições que são realizadas a nível laboratorial, no contexto da química, nós já agrupamos no nível macroscópico. Então, nós podemos citar aqui exemplos como a determinação da solubilidade, da densidade, do ponto de fusão, da inflamabilidade. Então, essas são medições e observações que são realizadas normalmente no contexto da química a nível laboratorial. Então, essas observações e medições nós iremos incluir no nível macroscópico. Mas também nós temos aqui um nível microscópico. O radical grego micro significa
pequeno. Significa que o nível microscópico é constituído por todas aquelas coisas que são extremamente pequenas que a nossa visão não consegue observá-las diretamente. O nível microscópico, quando nós falamos no contexto da química, é um nível que ocorre na imaginação. Nós imaginamos que determinadas coisas, determinadas entidades existem, mas nós não conseguimos observar essas entidades. Essas entidades, no contexto da química, podem ser, por exemplo, os átomos, podem ser os íons, podem ser, por exemplo, as moléculas, podem ser as ligações químicas. Estas são entidades que nós não conseguimos observar diretamente através da nossa visão, que os nossos sentidos não são capazes de observar. No entanto, nós imaginamos que estas entidades existem. Então, tudo isso aqui que nós não conseguimos observar diretamente através da nossa visão, dos nossos sentidos, nós vamos agrupar aqui no nível microscópico. Bom, este nível aqui, conforme eu já disse, é um nível que geralmente nós imaginamos na química. Às vezes será necessário o uso de um aparelho específico para podermos observar algumas entidades deste nível. Além do nível microscópico, nós trabalhamos na química a nível simbólico. No contexto da química, o nível simbólico inclui aqui, por exemplo, os símbolos químicos que nós usamos para representar, neste caso, os elementos químicos. Então, os símbolos químicos nós usamos para representar os elementos químicos. Então, isto aqui faz parte do nível simbólico. Mas também podemos ter aqui as fórmulas químicas que nós usamos para representar aqui as substâncias. E também podemos ter aqui as equações químicas que nós usamos para representar aqui as reações químicas. Também podemos incluir neste nível, que é um nível simbólico, os cálculos, os desenhos, diagramas. Então, tudo aquilo que nós podemos representar, então nós podemos agrupar aqui no nível simbólico. Bom, qual é a importância de nós termos que estudar a química nesses três níveis? Bom, isso é fácil de perceber. Para que nós possamos perceber muito bem, vamos considerar aqui um exemplo bem simples. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui a água. Nós sabemos que a água normalmente a uma pressão de uma atmosfera tem aqui o ponto de ebulição igual a 100 graus centígrados e um ponto, neste caso, de fusão, ponto de fusão igual a 0 graus centígrados. No entanto, nós sabemos que a temperatura já abaixo de 0 graus centígrados, a água encontra-se no estado sólido. No entanto, quando se atinge a temperatura de 100 graus centígrados, nós observamos que a água começa a ferver, começa a passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, a pergunta que pode surgir agora é: por que abaixo de 0 graus a água encontra-se no estado sólido, mas quando se atinge a temperatura, neste caso, de cerca de 100 graus centígrados, a água começa a passar do estado líquido para o estado de vapor? Bom, observar a água no estado sólido ou observar o vapor de água são observações que nós podemos fazer a nível macroscópico. No entanto, a explicação do motivo pelo qual a água, a temperatura já abaixo de zero, encontrar-se no estado sólido e começar a ferver, a passar do estado de vapor quando se atinge a temperatura, neste caso de 100 graus centígrados, a explicação para essas observações não podemos encontrar a nível macroscópico. Uma explicação mais consistente dessas observações nós iremos encontrar no nível microscópico. Neste caso, iremos recorrer aqui aos conhecimentos acerca das ligações químicas, falando neste caso acerca das forças intermoleculares. No caso da água, as moléculas de água encontram-se unidas umas com as outras mediante as forças intermoleculares, nós chamamos de pontes de hidrogênio. Então, o que acontece? Acontece que as moléculas de água, essas moléculas encontram-se unidas entre si mediante essas forças, nós chamamos de pontes de hidrogênio. Então, abaixo de 0 graus, o que acontece? Acontece que a energia é baixa. Então, a energia cinética média das moléculas de água também é reduzida, é baixa. Então, isso faz com que haja uma intensificação dessas pontes de hidrogênio. Então, devido a essa intensidade dessas pontes de hidrogênio, então as moléculas de água começam a ficar um pouco mais próximas umas das
outras. Então, devido à intensificação das pontes de hidrogênio, as moléculas de água começam a ficar mais próximas umas das outras, e isso faz com que a água condense, forme lá uma estrutura sólida, fique no estado sólido. Mas a água começa a ferver a temperaturas acima, neste caso de 100 graus centígrados. Por quê? Porque a altas temperaturas, a energia cinética média das moléculas é maior. Portanto, a temperaturas elevadas, o grau de excitação das partículas, neste caso, é muito maior. Isso faz com que as moléculas de água movimentem-se com muita intensidade, e com isso ocorre a ruptura, neste caso, das pontes de hidrogênio, que são as forças intermoleculares que mantêm as moléculas de água unidas umas com as outras. Então, com isso, as moléculas de água conseguem escapar do líquido e passar para o estado de vapor. Então, conforme podem perceber, uma explicação mais consistente é acerca das observações que nós realizamos a nível macroscópico. Essa explicação nós encontramos a nível microscópico, razão pela qual é importante estudar a química nesses 3 níveis. Mas estudar a química nesses 3 níveis é importante também porque, se nós recorrermos, por exemplo, ao nível simbólico, nós podemos fazer algumas representações. Os átomos, as moléculas, são entidades que nós não conseguimos observar diretamente através da nossa visão. Então, nós imaginamos que isso existe. Mas, para facilitar ainda mais, tornar um pouco mais abstrato a aprendizagem de química, então nós podemos recorrer às representações, o que faz parte do domínio simbólico. Nós sabemos que a água é constituída, neste caso, por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Nós podemos representar os 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e com isso nós podemos facilitar um pouco mais o entendimento acerca da composição da água. Nós também podemos representar ainda a molécula de água usando a estrutura, neste caso, da própria molécula de água. Então, usando aqui representações, nós passamos a ter uma ideia um pouco mais clara acerca da constituição, neste caso, da água. Então, usar ou estudar a química nesses 3 níveis é importante porque, no seu conjunto, esses níveis nos facilitam a compreensão, neste caso, da química. Bom, de forma simples, era isso que nós queríamos trazer nesta breve introdução ao estudo da química, e até a próxima aula.